O som das taças tilintando ao meu redor parecia distante enquanto eu tentava processar o que acabara de ouvir. Falta pouco para concluir nosso plano, meu amor. Aquela frase, dita pelo homem com quem eu havia trocado votos apenas 3 horas antes, ecoava na minha cabeça como um pesadelo do qual eu não conseguia despertar. Deixe-me voltar um pouco no tempo. Sou Isabela Duarte, tenho 37 anos, nascida e criada em Ribeirão Preto, numa família que construiu um império no ramo de agronegócio. Cresci com todos os privilégios que o dinheiro pode comprar, mas também com a responsabilidade de administrar um patrimônio construído por gerações. Meus pais sempre me alertaram sobre pessoas que se aproximariam de mim por interesse, mas quando conheci Tiago Monteiro em uma feira de negócios há 2 anos, todas essas preocupações simplesmente se dissiparam. Tiago era diferente, ou assim eu acreditava. Um empresário bem-sucedido do setor imobiliário, elegante, culto, atencioso. Ele nunca pediu nada material, pelo contrário, me cobria de presentes e atenções. Quando me pediu em casamento após 1 ano de relacionamento, não hesitei. Meus pais, sempre cautelosos, insistiram num acordo pré-nupcial rigoroso, ao qual Tiago concordou sem pestanejar, o que só aumentou minha confiança nele. Nossa cerimônia foi o evento do ano em Ribeirão Preto. 300 convidados, decoração impecável, uma festa que custou o equivalente ao preço de uma mansão. Eu flutuava em meu vestido de seda francesa, sentindo-me a mulher mais sortuda do mundo. As fotos capturaram meu sorriso radiante, meus olhos brilhantes de felicidade genuína. Mal sabia eu que, em questão de horas, aquela expressão se transformaria em puro terror. Durante a recepção, percebi que Tiago havia desaparecido. Nada anormal, pensei. Provavelmente estava conversando com algum convidado ou resolvendo algum imprevisto com os organizadores. Decidi procurá-lo para cortarmos o bolo juntos. Foi quando me aproximei de um dos salões laterais da casa de festas e ouvi sua voz. Uma conversa telefônica que não deveria ter escutado, mas que o destino colocou em meu caminho. Está tudo correndo conforme planejamos, dizia ele. A voz baixa, mas clara o suficiente para que eu captasse cada sílaba. A festa está impecável, ela está radiante. Ninguém desconfia de nada. Uma pausa. Depois, falta pouco para concluir nosso plano, meu amor. Em alguns meses teremos tudo o que sempre sonhamos. Meu coração parou. Meu amor, quem estava do outro lado da linha? Que plano era esse? Congelei ali mesmo, escondida atrás de uma coluna ornamental, minhas mãos tremendo tanto que tive que segurar o punho do vestido para controlar o tremor. Sim, preciso desligar agora. Ela deve estar me procurando para cortar o bolo. Te amo. Logo estaremos juntos permanentemente. O som do celular sendo desligado me despertou do transe. Corri silenciosamente para o banheiro mais próximo. Tranquei-me numa cabine e desabei. Não em lágrimas, mas num redemoinho de pensamentos confusos. Quem era essa pessoa? O que significava nosso plano? Por que em alguns meses? O que aconteceria em alguns meses? Olhei-me no espelho e vi uma mulher dividida entre a noiva radiante de minutos atrás e a esposa traída que acabava de nascer. Retoquei a maquiagem, respirei fundo e decidi que precisava manter as aparências, pelo menos até entender o que estava acontecendo. Voltei para o salão principal com um sorriso ensaiado. Tiago me encontrou no caminho, radiante. Me abraçou pela cintura e sussurrou que me amava. Cada palavra dele agora soava como uma mentira bem elaborada. Cortamos o bolo, dançamos a valsa, brindamos ao nosso futuro. Um futuro que, eu começava a suspeitar, ele planejava diferente do que me prometera no altar. Decidimos não viajar imediatamente em lua de mel. Tiago sugeriu adiarmos para o mês seguinte, devido a um projeto importante que ele precisava finalizar. Na época, achei a ideia sensata e prática. Agora me perguntava se isso também fazia parte do tal plano. Nossa primeira noite como casados foi surreal. Enquanto ele dormia tranquilamente ao meu lado, eu permaneci acordada, observando o teto, repassando cada momento dos nossos 2 anos juntos, buscando sinais que pudessem ter me alertado. Houve momentos em que ele recebeu ligações e se afastou para atender? Sim, diversos. Viagens de negócios que duraram mais que o previsto? Algumas.
Detalhes sobre sua vida antes de me conhecer que pareciam inconsistentes? Pensando bem, sim. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não confrontaria Tiago imediatamente. Precisava descobrir mais. Muito mais. Quem era ele realmente? Qual era esse plano? E principalmente o que ele pretendia fazer comigo? Durante o café da manhã, sugeri que fizéssemos um brunch com meus pais no domingo seguinte, para agradecer por tudo, disse, observando atentamente sua reação. Ele hesitou por um segundo, tão rápido que eu não teria percebido, se não estivesse analisando cada microexpressão em seu rosto. Claro, querida, ótima ideia, respondeu sorrindo. Mas seus olhos não sorriam. Havia algo calculista ali, algo que me arrepiou. Nos dias que se seguiram, comecei minha própria investigação silenciosa. Esperava que ele saísse para o trabalho e então vasculhava nosso apartamento, procurando qualquer pista. Verificava o histórico do navegador de seu computador pessoal, as últimas ligações em seu telefone fixo do escritório em casa. Nada conclusivo surgiu até o terceiro dia, quando encontrei, escondido numa pasta de documentos aparentemente banais, um segundo celular. Meu sangue gelou. Por que Tiago teria um telefone escondido? Com as mãos trêmulas, liguei o aparelho. Estava protegido por senha. Tentei nosso aniversário de namoro, sua data de nascimento, meu aniversário. Nada funcionou. Então tentei a data do nosso casamento. E a tela desbloqueou. O que encontrei ali foi o começo de um pesadelo que nem nos meus piores sonhos eu poderia imaginar. Mensagens trocadas com alguém salvo, simplesmente como R. Fotos minhas tiradas quando eu não estava olhando. Detalhes sobre minhas rotinas, meus hábitos alimentares. E o mais perturbador, pesquisas sobre substâncias tóxicas que provocavam sintomas similares aos de doenças degenerativas. Foi quando a primeira peça encaixou no quebra-cabeça macabro. Seria possível que Tiago planejava me matar? A ideia parecia absurda demais, digna de um filme de suspense. Mas as evidências começavam a se acumular numa direção assustadora. Precisava de ajuda profissional. Não podia confiar em ninguém próximo, pois não sabia até onde ia essa conspiração. Foi quando me lembrei de Jonas Teixeira, um detetive particular que havia ajudado meu pai anos atrás num caso de fraude empresarial. Discreto, eficiente e, acima de tudo, alguém que não tinha nenhuma conexão com minha vida atual ou com Tiago. Marquei um encontro com Jonas no Café Sabor Brasil, um local despretensioso, onde eu sabia que não encontraria ninguém do nosso círculo social. Cheguei disfarçada, óculos escuros, lenço na cabeça, roupas simples que nunca usaria normalmente. Precisava ter certeza que não seria reconhecida. Jonas me ouviu atentamente enquanto eu relatava tudo. O telefonema no casamento, o celular escondido, as mensagens suspeitas. Não omiti nada, exceto um detalhe que até então eu mesma tentava negar. O quão rica minha família realmente era. Mas ele, sendo o investigador perspicaz que é, conectou os pontos rapidamente. Senhora Duarte, não quero alarmá-la, mas já vi casos similares antes. Pessoas que se casam por interesse, visando herança ou seguros de vida. O senhor Monteiro tem histórico financeiro estável? A pergunta me pegou de surpresa. Tiago sempre se mostrou bem-sucedido, mas pensando bem, nunca vi documentação concreta de suas empresas ou investimentos. Tudo o que sabia era o que ele mesmo me contara. Saí do encontro com Jonas com uma missão clara: reunir o máximo de informações possíveis sobre Tiago sem levantar suspeitas. Ele me orientou a manter as aparências, agir naturalmente e documentar tudo. Precisamos de provas concretas, explicou. E você precisa estar segura enquanto as coletamos. A volta para casa naquele dia foi angustiante. Cada quilômetro percorrido parecia me levar de volta para uma armadilha, não para um lar. Quando estacionei na garagem do nosso condomínio, passei alguns minutos no carro, reunindo forças para representar o papel da esposa feliz e despreocupada. Encontrei Tiago na cozinha preparando um jantar elaborado. Vinho tinto aberto, música ambiente, velas acesas. Meu estômago se contraiu ao pensar que, há apenas 4 dias, essa cena teria me derretido de amor. Agora, cada gesto dele me parecia calculado. Cada sorriso escondia uma intenção obscura. Onde esteve, querida? Tentei ligar várias vezes. Sua voz soava casual.
mas percebi uma nota de tensão por baixo da superfície. Sorri, tirando o casaco. Fui ao shopping. Depois encontrei Fernanda para um café rápido. Meu celular ficou sem bateria. Desculpe não ter avisado. Ele assentiu, satisfeito com a explicação, e voltou sua atenção para o molho que preparava. Observei suas mãos, habilidosas e firmes, mexendo o conteúdo da panela, e me perguntei se aquelas mesmas mãos planejavam, em breve, preparar refeições envenenadas para mim. O jantar transcorreu em uma normalidade simulada. Conversamos sobre amenidades, seu trabalho, uma exposição que eu queria visitar, planos para reformar o apartamento. Quando ele serviu vinho, hesitei por um segundo antes de beber. Seria paranoia minha ou havia um brilho estranho em seus olhos enquanto me observava levar o cálice aos lábios? Não está gostando do vinho? Perguntou, notando minha hesitação. Tomei um gole rápido. Está ótimo. Só estou um pouco cansada hoje. Nas semanas seguintes, iniciei um jogo perigoso de detetive amador dentro da minha própria casa. Passei a memorizar a exata posição de cada objeto em seu escritório antes de vasculhá-lo. Fotografava discretamente documentos suspeitos para enviar a Jonas. Instalei um aplicativo em meu celular que gravava todas as nossas conversas. Nossa lua de mel finalmente chegou. Uma semana em Fernando de Noronha. A ideia de ficar completamente isolada com ele em uma ilha me aterrorizava. Mas recusar a viagem levantaria suspeitas. Jonas me instruiu a manter contato diário e a nunca ficar sozinha com Tiago em áreas remotas. Foi durante essa viagem em que notei um padrão perturbador. Tiago insistia em preparar meus drinks pessoalmente, mesmo quando estávamos em restaurantes ou bares do resort. Ninguém conhece seu gosto como eu, dizia, sempre com aquele sorriso que antes me encantava e agora me causava calafrios. Comecei a despejar discretamente as bebidas quando ele não estava olhando, fingindo consumi-las. À noite, ele fazia questão de trazer um chá relaxante para ajudar-me a dormir melhor no clima tropical. O líquido tinha um sabor ligeiramente amargo que a camomila não explicava. Fingi beber e joguei fora quando ia ao banheiro. No terceiro dia de nossa estadia, fingi uma indisposição estomacal para justificar não aceitar mais nada que ele me oferecesse. Deve ser algo que comi no almoço, expliquei, enquanto ele me olhava com uma expressão que misturava preocupação e... seria frustração? Naquela noite, enquanto ele dormia, peguei seu celular principal para verificar se havia algo incriminador ali. Nada relevante, mas quando fui revistar sua mala, encontrei um frasco pequeno, sem rótulo, contendo um pó branco discretamente escondido em um compartimento secreto de seu kit de barbear. Meu coração disparou. Com cuidado para não deixar vestígios, retirei uma quantidade mínima do pó e guardei em um lenço de papel, que escondi em minha nécessaire. Jonas havia me orientado a coletar amostras de qualquer substância suspeita. De volta a Ribeirão Preto, entreguei a amostra a Jonas, que a enviou para análise toxicológica em um laboratório de sua confiança. A espera pelos resultados foi torturante. Enquanto isso, a vida conjugal seguia seu curso artificial. Tiago mostrava-se cada vez mais atencioso, sempre perguntando sobre meu bem-estar, insistindo para que eu fizesse check-ups médicos regulares. Você parece pálida ultimamente, comentou durante um jantar, 2 semanas após nossa volta. Talvez devesse consultar um médico. Sorri, mastigando lentamente um pedaço de salmão que ele havia preparado. Estou apenas cansada. O trabalho na fundação da família está exigente este mês. Ele assentiu, compreensivo. Falando em família, seu pai mencionou algo sobre transferir a gestão de alguns investimentos para você este ano? Acho que comentou algo na festa de casamento. A pergunta, aparentemente inocente, acendeu mais um alerta. Meu pai realmente planejava me passar o controle de uma parte significativa dos negócios em alguns meses, quando eu completasse 38 anos. Uma tradição familiar que remontava a gerações. Era uma informação que poucos fora da família conheciam em detalhes. Papai sempre fala sobre isso, mas nada está decidido ainda, respondi vagamente. Por que o interesse repentino nos negócios da família? Tiago deu de ombros, servindo-se de mais vinho. Apenas curiosidade. Afinal, somos um casal agora.
Seus interesses são meus interesses. Aquela frase ecoou em minha mente durante toda a noite. Seus interesses são meus interesses. Ou, traduzindo do vocabulário de golpistas, seu dinheiro será meu dinheiro. No dia seguinte, Jonas me ligou com notícias alarmantes sobre a análise do pó branco. Senhora Duarte, a substância contém traços de arsênico e tállium, metais pesados, que em doses pequenas e constantes causam sintomas que podem ser confundidos com doenças neurológicas ou autoimunes. Meu estômago afundou. A confirmação do que eu já suspeitava veio como um soco. Tiago realmente estava tentando me envenenar lentamente. Tem mais, continuou Jonas. Meu contato na Polícia Federal encontrou algumas inconsistências na documentação de identidade do Sr. Monteiro. O número do RG tem discrepâncias no sistema. Estamos investigando a possibilidade de identidade falsa. Nesse momento, senti meu mundo desmoronar de vez. Quem era o homem com quem eu havia me casado? Um impostor? Um assassino profissional? Lágrimas silenciosas corriam pelo meu rosto enquanto Jonas continuava detalhando suas descobertas. Consegui acesso ao histórico de propriedades no nome dele nos últimos 10 anos. Há um padrão interessante. Ele adquire imóveis em sociedade com mulheres e, misteriosamente, se torna único proprietário após alguns meses ou anos. Estamos verificando o destino dessas mulheres. Desliguei o telefone com uma sensação de irrealidade. Olhei ao redor do apartamento luxuoso que compartilhávamos. Os móveis que escolhemos juntos, as fotografias de momentos felizes, a aliança brilhando em meu dedo, tudo era uma fachada. Uma armadilha meticulosamente construída. Decidi fazer minha própria investigação paralela. Se Tiago usava um celular secundário para contatar sua cúmplice misteriosa, precisava monitorar seus movimentos para descobrir quando ele o utilizava. Instalei discretamente uma mini câmera no escritório dele, disfarçada como um carregador de celular comum. As gravações dos primeiros dias não revelaram nada extraordinário. Ele trabalhava em seu computador, fazia ligações comerciais normais, revisava documentos. Foi no 4º dia que obtive minha primeira pista concreta. Tiago entrou no escritório por volta das 20h, verificou se a porta estava bem fechada e dirigiu-se a uma estante de livros. Com movimentos precisos, removeu vários volumes de uma prateleira, alcançou o fundo e pressionou algo que não consegui distinguir. Para meu espanto, um pequeno compartimento secreto se abriu na parede, revelando não apenas o celular que eu já conhecia, mas também vários documentos, um passaporte diferente do que ele utilizava normalmente e alguns frascos similares ao que encontrei durante nossa lua de mel. Ele pegou o telefone, sentou-se confortavelmente na poltrona e discou um número. Graças ao ângulo da câmera e à qualidade do áudio, consegui capturar a conversa quase inteira. Renata, sou eu, disse ele, a voz completamente diferente da que usava comigo, mais dura, mais fria. As coisas estão progredindo, mas mais lentamente do que eu gostaria. Ela é resistente ao tratamento. Tratamento. Era assim que ele se referia ao envenenamento gradual. Não posso aumentar a dosagem ainda, continuou ele, irritação evidente em seu tom. Levantaria suspeitas. O médico da família dela é extremamente competente. Precisamos ser pacientes. Uma pausa enquanto ele escutava. Sim, ela mencionou a transferência dos ativos. Acontecerá em aproximadamente 2 meses. Depois disso, quando ela estiver no controle total, aceleraremos o plano. Sua doença começará a mostrar sintomas mais graves. Meu sangue gelou ao ouvir a frieza com que ele planejava minha morte. Não se preocupe com o acordo pré-nupcial, ele riu com desdém. Tem uma cláusula muito útil caso um dos cônjuges fique incapacitado ou venha a falecer. Trabalhei pessoalmente com o advogado dela para inserir essa provisão. Eles nem perceberam as implicações. Recordei-me do volumoso documento que assinei, confiando na revisão feita pelo escritório de advocacia da família. Seria possível que algo tão crucial tenha passado despercebido? O importante é que ninguém suspeite, ele enfatizou. Amoroso e devotado até o fim, esse é meu papel. Quando tudo acabar, precisarei de alguns meses de luto apropriado antes que possamos nos reencontrar oficialmente. Paciência, meu amor.
Logo teremos tudo. A fortuna dos Duarte, os imóveis, as empresas. Vale a espera. Ele finalizou a ligação com promessas de amor eterno para a tal Renata. As mesmas palavras que me dizia diariamente. Guardou tudo cuidadosamente no esconderijo e recolocou os livros, apagando qualquer evidência de sua verdadeira natureza. Revendo aquela gravação em meu laptop, protegida no banheiro da suíte com o chuveiro ligado para disfarçar o som, senti uma transformação dentro de mim. O choque e a dor iniciais davam lugar a algo mais potente, raiva. Uma fúria gelada que clareava meus pensamentos e fortalecia minha determinação. Enviei a gravação para Jonas imediatamente, junto com todas as outras evidências que havia coletado. Marquei um encontro para o dia seguinte, enquanto Tiago estaria em uma suposta reunião de negócios. O escritório de Jonas parecia um bunker de guerra quando cheguei. Mapas, fotografias, documentos espalhados por toda parte. Ele não estava sozinho. Um homem de expressão séria e terno impecável nos acompanhava. Senhora Duarte, este é o Dr. Paulo Nogueira, especialista em direito criminal, apresentou Jonas. Considerando a gravidade do que descobrimos, achei prudente trazer um advogado para nossa equipe. O Dr. Nogueira estendeu a mão. Senhora, lamento profundamente pelas circunstâncias de nosso encontro, mas estou aqui para garantir que justiça seja feita. Durante as 2 horas seguintes, eles me apresentaram um dossiê completo sobre o homem que eu conhecia como Tiago Monteiro. Seu nome verdadeiro era Antônio Bastos, 45 anos, natural de Belo Horizonte. Tinha ao menos 3 identidades diferentes que conseguiram rastrear e um histórico perturbador de relacionamentos com mulheres abastadas. Conseguimos confirmar 2 mortes suspeitas, explicou Jonas, empurrando fotografias em minha direção. Marina Lopes, 42 anos, empresária do ramo têxtil em Curitiba. Casou-se com ele em 2020, quando ele usava o nome Ricardo Gomes. Começou a apresentar sintomas neurológicos misteriosos 6 meses depois. Faleceu em 2021, deixando toda a sua fortuna para o marido. A fotografia mostrava uma mulher bonita, de sorriso vivaz, ao lado da versão ligeiramente modificada de Tiago. Cabelo mais curto, óculos diferentes, mas inegavelmente o mesmo homem. A segunda vítima confirmada foi Luísa Campos, 39 anos, herdeira de uma rede de hotéis no Nordeste. Casou-se em 2022 com Carlos Dias, novamente, seu marido com aparência levemente alterada. Mesmos sintomas, mesma evolução rápida da doença, mesmo desfecho trágico 1 ano depois. Senti-me enjoada, imaginando essas mulheres definhando lentamente, confiando no homem que as estava matando para cuidar delas. Há uma terceira suspeita que não conseguimos confirmar completamente, continuou Jonas. Os registros são mais escassos, mas encontramos menção a uma Patrícia Mello em São Paulo, em 2018, com circunstâncias similares. O advogado interveio. Senhora Duarte, temos evidências suficientes para envolver a polícia agora. Com a gravação que você obteve e o material coletado pelo Sr. Teixeira, podemos construir um caso sólido. Respirei fundo, processando tudo o que havia descoberto. E a tal Renata? Sabemos quem ela é? Jonas assentiu, mostrando a foto de uma mulher atraente, de aproximadamente 40 anos. Renata Oliveira. Trabalha como gerente em uma agência bancária premium, aqui mesmo em Ribeirão Preto. Pelo que conseguimos apurar, ela e seu marido se conhecem há pelo menos 6 anos. Suspeitamos que ela seja não apenas cúmplice, mas possivelmente a mentora intelectual do esquema. Ela participou dos outros casos também? Temos indícios que sim, sempre de maneira discreta, nunca aparecendo publicamente com ele durante os relacionamentos. Mas encontramos registros de imóveis em nome dela nas mesmas cidades e períodos dos crimes anteriores. O quebra-cabeça mórbido se completava. Não era apenas Tiago, era uma dupla bem treinada de golpistas, especializados em escolher vítimas abastadas, isolá-las e eliminá-las lentamente para herdar suas fortunas. Enquanto discutíamos os próximos passos, meu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Surpresa! Consegui resolver tudo mais cedo. Estou voltando para casa agora. Pensei em almoçarmos juntos. Te amo. Olhei para Jonas e o advogado, um novo tipo de medo tomando conta de mim. O predador estava voltando para seu território.
sem saber que sua presa agora conhecia sua verdadeira natureza. Preciso voltar imediatamente, disse, sentindo meu coração acelerar. Ele não pode suspeitar de nada. Jonas franziu o senho, visivelmente preocupado. É arriscado continuar morando com ele agora que confirmamos suas intenções. Mais arriscado seria desaparecer repentinamente. Ele me procuraria, inventaria histórias para minha família. Preciso manter as aparências enquanto finalizamos o plano. Após uma breve discussão, concordamos com a estratégia. Eu voltaria para casa e agiria normalmente, enquanto Jonas e o Dr. Nogueira trabalhariam com a polícia para preparar a operação que prenderia Tiago e Renata simultaneamente. Precisávamos de provas irrefutáveis, testemunhas dispostas a falar e, principalmente, documentação que conectasse os dois às mortes anteriores. Leve isto, Jonas me entregou um pequeno dispositivo do tamanho de um botão. É um rastreador com microfone embutido. Mantenha sempre com você, ativado. Se sentir qualquer perigo, pressione 3 vezes rapidamente e nossa equipe será alertada. Guardei o pequeno aparelho na bolsa e parti, ensaiando sorrisos e expressões despreocupadas no caminho. Quando entrei em casa, Tiago estava na cozinha preparando algo que exalava um aroma delicioso de ervas. Chegou bem na hora, sorriu ele. Aquele sorriso que antes me derretia e agora me causava arrepios. Estou fazendo risoto de fungo, seu preferido. Que surpresa maravilhosa, respondi, beijando-o rapidamente, lutando contra a repulsa que sentia. Vou apenas trocar de roupa e volto para te ajudar. No quarto, ativei o rastreador e o escondi dentro do forro de minha blusa. Troquei de roupa lentamente, tentando controlar a tremedeira nas mãos. Como conseguiria comer algo preparado por ele, sabendo que poderia conter veneno? Como olharia nos olhos do homem que planejava minha morte, enquanto me servia vinho e perguntava sobre meu dia? Durante o almoço, esquivei-me o máximo possível de consumir a comida. Alegava estar experimentando pequenas porções para apreciar melhor os sabores, elogiava exageradamente seu talento culinário e, disfarçadamente, escondia parte da comida no guardanapo ou empurrava para cantos menos visíveis do prato. Não está com apetite hoje? Perguntou ele, observando-me com aqueles olhos que agora me pareciam calculistas. Estou guardando espaço para a sobremesa. Menti, forçando uma risada. Além disso, almocei um sanduíche na cidade. Devia ter te avisado que iria voltar mais cedo. Ele pareceu aceitar a explicação, mas notei uma sombra de suspeita atravessar seu rosto. Onde esteve a manhã toda? Liguei para a fundação e disseram que você não apareceu hoje. Meu estômago gelou. Ele estava monitorando meus movimentos. Mantive a expressão neutra, repassando mentalmente a história que havia preparado. Fui a uma consulta médica e depois encontrei Fernanda para um café rápido. Estava com dor de cabeça desde ontem à noite e não queria te preocupar. Seus olhos se iluminaram com interesse mal disfarçado. Consulta médica? Algum problema? Apenas check-up de rotina, respondi, percebendo sua ansiedade por sinais de que seu plano estivesse funcionando. O médico disse que estou perfeitamente saudável. Uma ruga de contrariedade surgiu em sua testa, tão sutil que apenas alguém que soubesse o que procurar notaria. Estava frustrado com minha saúde resiliente. Que ótimo, querida, sua voz soava oca. Saúde é o que mais importa, não é? As semanas seguintes foram um exercício de autocontrole e atuação dignos de prêmio. Passei a me alimentar fora de casa sempre que possível, alegando compromissos de trabalho. Quando era inevitável jantar com ele, desenvolvi técnicas elaboradas para fingir que comia e bebia o que ele preparava. Carregava sempre comigo pequenos frascos com os antídotos que Jonas havia me fornecido, caso precisasse ingerir algo suspeito. Simultaneamente, a investigação avançava em várias frentes. Jonas contratou uma equipe especializada em crimes financeiros que traçava o caminho do dinheiro das vítimas anteriores. O doutor Nogueira trabalhou incansavelmente para conseguir mandados e autorizações judiciais para acessar registros bancários, telefônicos e médicos que pudessem conectar Tiago e Renata aos crimes. A busca por testemunhas foi particularmente difícil. Familiares das vítimas anteriores haviam acreditado na versão oficial de morte natural ou doença degenerativa. Convencê-los a revisitar aqueles momentos dolorosos era delicado.
especialmente porque precisávamos manter absoluto sigilo sobre a investigação em curso. Foi a mãe de Luísa Campos, a segunda vítima confirmada, quem forneceu o primeiro depoimento crucial. Dona Aparecida, uma senhora de 70 anos, sempre desconfiara do genro. Encontrei-me com ela em Salvador. Contou-me Jonas durante um de nossos encontros secretos em um hotel fora da cidade. Ela disse que notou mudanças no comportamento da filha logo após o casamento. Luísa, que sempre foi independente e decidida, tornou-se estranhamente passiva e confusa. Começou a esquecer compromissos, tropeçava com frequência, tinha lapsos de memória. Os mesmos sintomas de envenenamento por metais pesados. Comentei, arrepiada com as semelhanças. Exato. Dona Aparecida chegou a sugerir que a filha consultasse outros médicos, mas o marido, Tiago usando outro nome, insistia em manter o mesmo especialista, alegando que ele era o mais capacitado para o caso raro da esposa. Ele controlava o acesso dela à medicina independente, concluí. Jonas assentiu. O mais revelador é que Dona Aparecida encontrou frascos similares aos que você descobriu. Mas quando questionou o genro, ele explicou que eram suplementos especiais importados. Ela não insistiu na época, temendo parecer uma sogra intrometida. Outro avanço significativo veio quando localizamos Gustavo Lopes, irmão de Marina, a primeira vítima confirmada. Advogado em Curitiba, ele havia tentado investigar a morte da irmã por conta própria, mas esbarrou em obstáculos institucionais e na falta de evidências concretas. Conseguia acesso aos relatórios toxicológicos originais, explicou ele por videoconferência segura. Havia traços de metais pesados no sangue dela, mas em níveis que os médicos consideraram insuficientes para causar morte. O que eles não consideraram foi o efeito acumulativo e a exposição constante. Gustavo forneceu documentação valiosa, fotografias, registros médicos, até mesmo amostras de cabelo da irmã que havia guardado, nas quais novos testes poderiam ser realizados com tecnologias mais avançadas. A investigação financeira também produziu resultados impressionantes. Descobrimos que após cada morte, grandes somas eram transferidas para contas offshore antes de retornarem, lavadas, para investimentos legítimos no Brasil. Renata, com sua experiência bancária, era claramente a arquiteta deste esquema. Encontramos um padrão, explicou Carlos, o especialista financeiro contratado por Jonas. Após cada falecimento, há movimentações similares. Primeiro, uma série de pequenas transferências para diversas contas, aparentemente não relacionadas. Depois, essas quantias convergem para empresas de fachada no Panamá e Ilhas Caimã, antes de retornarem como investimentos estrangeiros em imóveis e negócios aqui. E Renata está conectada a essas transações? Perguntei, ansiosa por fechar o cerco. Diretamente não. Ela é cuidadosa demais, mas encontramos evidências circunstanciais fortes. As datas das transações coincidem com suas férias do banco. Além disso, algumas das empresas de fachada têm nomes que derivam de anagramas de Renata Oliveira. Parece quase como uma assinatura, uma maneira de se gabar de sua inteligência. A vaidade dos criminosos frequentemente os trai, pensei. Aquele detalhe poderia ser crucial para conectá-la diretamente aos crimes. Enquanto a investigação avançava, minha vida conjugal tornava-se cada vez mais tensa. Tiago mostrava sinais crescentes de impaciência com a falta de progresso em seu plano. Suas tentativas de me fazer consumir alimentos ou bebidas preparadas por ele tornaram-se mais insistentes e elaboradas. Preparei um jantar especial para comemorarmos, anunciou ele certa noite, quando completamos 4 meses de casados. Reservei aquela vinícola que você adora. Menu degustação completo, apenas para nós dois. A perspectiva de jantar em um local isolado, onde ele poderia controlar completamente o que eu ingeria, me aterrorizou. Mas recusar levantaria suspeitas perigosas. Que maravilha, pô amor, respondi sorrindo. Vou me arrumar. No banheiro ativei o botão de emergência no rastreador, nosso código para situações de alto risco. Em minutos, recebi uma mensagem discreta de Jonas. Equipe a postos. Mantenha o rastreador ativo. Não consuma nada sem verificação. A vinícola ficava a 40 minutos de Ribeirão Preto, em uma área rural isolada. Durante o trajeto,
Tiago parecia estranhamente animado, quase eufórico. Falava sem parar sobre nosso futuro, planos de viagem, até mesmo a possibilidade de termos filhos. Uma cruel ironia, vinda de alguém que planejava me matar. Chegando ao local, fomos recebidos pelo sommelier e conduzidos a uma mesa isolada, com vista para os parreirais iluminados por luzes suaves. Tudo parecia perfeito, romântico e controlado. Percebi que Tiago havia preparado cada detalhe daquela noite. Recomendo o menu degustação completo, sugeriu o sommelier. 7 pratos harmonizados com nossos melhores vinhos. Perfeito, respondeu Tiago rapidamente, antes que eu pudesse falar. E aquele vinho especial que reservei, por favor. Assim que o sommelier se afastou, Tiago tomou minhas mãos sobre a mesa. Seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Tenho uma surpresa para você esta noite, querida. Mantive o sorriso, sentindo o coração disparar. Mal posso esperar. O primeiro prato chegou. Uma entrada delicada de vieiras com molho cítrico. Tiago insistiu para que eu provasse primeiro, observando-me com atenção. Levei um pequeno pedaço à boca, mastigando lentamente enquanto pensava em como evitar consumir tudo. Delicioso, comentei. Mas acho que vou com calma nos primeiros pratos para aproveitar melhor os principais. Quando o vinho foi servido, uma garrafa especial que Tiago havia aparentemente selecionado com antecedência, notei algo alarmante. O sommelier abriu a garrafa normalmente, mas antes de servir, Tiago pediu licença para apreciar o aroma. E por um instante fugaz, vi seus dedos se moverem sobre minha taça, tão rápido que seria imperceptível para quem não estivesse vigilante. Um brinde ao nosso futuro, propôs ele, erguendo sua taça. Sorri, tocando levemente minha taça na dele, mas apenas molhei os lábios sem realmente beber. Precisava de um plano para sair daquela situação. Decidi pela abordagem mais direta. Uma emergência médica simulada. Após o segundo prato, levei a mão ao estômago, franzindo o rosto em uma expressão de dor súbita. Amor, não me sinto bem, murmurei, curvando-me ligeiramente. Uma cólica forte de repente. A reação dele foi reveladora. Em vez de preocupação imediata, vi um lampejo de satisfação em seus olhos, rapidamente substituído por uma máscara de consternação. Oh, querida, o que está sentindo exatamente? Dor abdominal aguda, respondi, intensificando minha atuação. Preciso ir ao banheiro. Acho que vou vomitar. Ele assentiu, solícito, ajudando-me a levantar. No caminho ao banheiro, ativei novamente o alerta no rastreador. Já dentro do reservado, enviei uma mensagem urgente para Jonas. Tentou algo no vinho. Preciso sair daqui imediatamente. A resposta chegou em segundos. Equipe a 5 minutos. Mantenha-se no banheiro se possível. Fiquei ali, respirando fundo, organizando meus pensamentos. Era uma corrida contra o tempo. Se Tiago desconfiasse que eu sabia de seus planos, minha vida estaria em perigo imediato. Molhei o rosto com água fria. Despenteei ligeiramente o cabelo para parecer realmente indisposta e retornei à mesa, caminhando lentamente, apoiando-me nas paredes ocasionalmente. Acho que preciso ir para casa, disse, sentando-me com cuidado. Desculpe arruinar nossa noite especial. A contrariedade em seu rosto era mal disfarçada. Tem certeza? Talvez seja apenas algo passageiro. Podemos pedir um chá para ajudar a acalmar seu estômago. Não, é intenso demais, insisti. Acho que pode ser aquela intolerância alimentar que descobri recentemente. Preciso dos meus medicamentos em casa. Relutante, ele concordou. Enquanto esperávamos o garçom trazer a conta, Tiago checou o relógio repetidamente, parecendo ansioso. Algo em seu comportamento me dizia que esta noite era crucial para seus planos. No caminho de volta, ele dirigia em silêncio, a frustração emanando dele em ondas palpáveis. Olhando pelo retrovisor, notei um veículo que mantinha distância constante atrás de nós. A equipe de Jonas, imaginei, sentindo um leve alívio. Quando chegamos em casa, corri para o banheiro alegando náusea intensa. Tranquei a porta e enviei outra mensagem. Em casa, agora. Ele parece agitado, possivelmente perigoso. A resposta foi imediata. Não consuma nada. Mantenha-se em locais seguros da casa. Operação programada para amanhã cedo. Passei a noite em um estado de alerta constante.
Tiago insistiu em preparar um chá medicinal que recusei educadamente, preferindo apenas água que eu mesma servi da garrafa que mantinha ao lado da cama. Fingi dormir enquanto o observava através de pálpebras semicerradas. Ele permaneceu acordado por horas, inquieto, checando o celular frequentemente. Por volta das 3 da manhã, pensei tê-lo ouvido em uma conversa sussurrada no banheiro. Quando ele finalmente adormeceu, permiti-me um breve descanso, sempre com o dedo próximo ao botão de emergência. O amanhecer trouxe uma calmaria tensa. Tiago acordou antes de mim e o ouvi na cozinha, movendo-se com propósito. O cheiro de café fresco chegou ao quarto, junto com o som de torradas sendo preparadas. Um café da manhã normal, exceto pelo fato de que cada item poderia conter veneno. Levantei-me, vesti um roupão e respirei fundo antes de entrar na cozinha, ensaiando meu papel de esposa ainda indisposta, mas recuperando-se. "Bom dia", disse ele, sorrindo de maneira quase genuína. "Como está se sentindo?" "Um pouco melhor", respondi, sentando-me à mesa, ainda com o estômago sensível. "Preparei torradas simples e chá de camomila", ofereceu, colocando um prato à minha frente. Alimentos leves para não irritar seu sistema. Olhei para o café da manhã aparentemente inocente, sabendo que poderia ser minha última refeição se eu a consumisse. Naquele momento, a campainha tocou, salvando-me de ter que encontrar outra desculpa para recusar. Tiago franziu o senho, claramente incomodado com a interrupção. Quem seria a esta hora? "Talvez entrega", sugeri, tentando parecer despreocupada. "Você pediu algo?" Ele balançou a cabeça negativamente e foi até a porta. Segui-o discretamente, mantendo-me no corredor, fora de vista. Quando abriu a porta, a expressão em seu rosto passou de irritação para choque absoluto. "Senhor Antônio Bastos, ou devo dizer Tiago Monteiro?" A voz autoritária de um policial ecoou pela entrada. "Temos um mandado para sua prisão pelos crimes de homicídio qualificado, estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha." O momento que se seguiu ficou gravado em minha memória como um quadro congelado no tempo. Tiago, ou Antônio, seu verdadeiro nome, parado à porta, com os ombros tensos e a postura de alguém encurralado. A equipe policial, estrategicamente posicionada, com armas em punho, preparada para qualquer reação violenta. E eu, observando tudo do corredor, com uma mistura de alívio e devastação que jamais havia experimentado. Por um instante fugaz, Tiago olhou para trás, seus olhos encontrando os meus. Não havia mais a máscara do marido amoroso, apenas ódio puro e choque ao perceber que eu era a arquiteta de sua queda. Aquele olhar me perfurou como uma lâmina, provocando um arrepio que desceu por minha espinha. Pela primeira vez, vi o verdadeiro homem por trás da fachada meticulosamente construída. "Isabela." Sua voz soou estranhamente calma, quase contemplativa. "Você não faz ideia do erro que está cometendo." Dei um passo à frente, encontrando uma coragem que não sabia possuir. "O único erro que cometi foi acreditar em você, Antônio." O uso de seu nome verdadeiro provocou uma contorção em seu rosto. Os policiais aproveitaram sua momentânea perda de controle para algemá-lo, recitando seus direitos enquanto o imobilizavam. Ele não resistiu fisicamente. Pessoas como ele raramente o fazem, preferindo batalhas travadas com palavras e manipulações. "Isso não acabou", declarou ele, enquanto era conduzido para fora. "Você não conhece nem metade da história, Isabela. Há pessoas poderosas envolvidas, pessoas que não serão encontradas tão facilmente quanto eu." Suas palavras pairaram no ar como uma névoa tóxica, mesmo após a porta se fechar. Fiquei parada no hall de entrada, abraçando meu próprio corpo, tentando processar o turbilhão de emoções que me assolava. A adrenalina da operação começava a dissipar, substituída por uma exaustão profunda e um vazio inexplicável. Jonas entrou alguns minutos depois, acompanhado do doutor, Nogueira e da delegada responsável pelo caso, doutora Carolina Meireles, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes e postura firme. "Senhora Duarte", começou ela, com voz profissional, porém gentil. "Precisamos fazer uma varredura completa na residência. Também gostaríamos que a senhora nos acompanhasse à delegacia para formalizar seu depoimento." Assenti mecanicamente,
ainda entorpecida pela realidade que se descortinava. Enquanto a equipe de perícia invadia meu lar, vasculhando cada canto em busca de evidências, sentei-me na sala e observei, como espectadora de um filme sobre a vida de outra pessoa. Encontramos o esconderijo, informou um dos peritos, carregando uma caixa lacrada. Vários documentos, identidades falsas, substâncias ainda não identificadas, aparelhos eletrônicos. A delegada assentiu, satisfeita. E a detenção da suspeita Renata Oliveira? Simultânea conforme planejado, respondeu outro policial. Foi presa em sua residência sem incidentes. Estamos verificando os computadores apreendidos. Enquanto os especialistas continuavam sua busca, Jonas sentou-se ao meu lado, oferecendo um copo d'água que aceitei com mãos trêmulas. Você foi extraordinariamente corajosa, comentou ele. Muitas pessoas teriam entrado em colapso ou fugido ao descobrir algo assim. Balancei a cabeça, olhando para o copo entre meus dedos. Não tive escolha. Era sobreviver ou morrer lentamente pelas mãos dele. Ainda assim, sua força e determinação foram cruciais. Sem sua colaboração, talvez jamais teríamos conectado os casos anteriores. Aquelas palavras, embora gentis, abriram uma ferida inesperada. Outras mulheres não tiveram minha sorte. Não descobriram a tempo, não tiveram ajuda, não sobreviveram. A ideia de que eu conseguia escapar enquanto elas pereceram me atingiu com força devastadora. As famílias das vítimas anteriores, murmurei, a voz embargada. Elas sabem sobre a prisão? Estão sendo informadas neste momento, respondeu o Dr. Nogueira, que se juntara a nós. Dona Aparecida, mãe de Luísa, chorou de alívio ao telefone. Disse que finalmente poderá visitar o túmulo da filha com a certeza de que justiça foi feita. A menção àquela mãe que perdera sua filha para o mesmo homem que quase me matou quebrou minhas últimas defesas. Pela primeira vez, desde que descobri a verdade sobre Tiago, permiti-me chorar abertamente, não apenas por mim, mas por todas as mulheres que cruzaram o caminho daquele predador. Horas depois, já na delegacia, sentei-me diante da doutora Carolina para prestar depoimento formal. A sala de interrogatório era austera e impessoal, com paredes cinzas e móveis funcionais. Uma câmera discreta registrava cada palavra. Senhora Duarte, começou ela, após os procedimentos iniciais. Sei que já relatou os eventos diversas vezes durante a investigação, mas precisamos de seu depoimento oficial para o processo. Tome seu tempo. Respirei fundo, organizando meus pensamentos. Durante as últimas semanas havia me mantido em modo de sobrevivência, agindo por instinto e necessidade. Agora, ao recapitular toda a história de forma estruturada, a monstruosidade do que vivi atingiu-me com força renovada. Narrei tudo, desde a conversa telefônica no dia do casamento até as tentativas progressivamente mais insistentes de me envenenar. Detalhe por detalhe. Recordei os momentos de terror disfarçado de cotidiano, as pequenas pistas que levaram à terrível verdade, a investigação paralela com Jonas, a descoberta das vítimas anteriores. Ao terminar, senti-me esgotada, mas estranhamente leve, como se tivesse depositado um peso imenso que carregava há meses. Seu depoimento é consistente com as evidências físicas encontradas e com o que sabemos sobre o modus operandi do suspeito, comentou a delegada, fechando sua pasta. A promotoria está confiante no caso, especialmente considerando as conexões que estabelecemos com os óbitos anteriores. E quanto a Renata? Qual foi a reação dela ao ser presa? A delegada permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação profissional. Diferente de seu cúmplice, ela não manteve a compostura. Tentou destruir evidências quando percebeu a chegada da polícia, mas não conseguiu. Encontramos documentação substancial em sua casa, incluindo detalhes financeiros que conectam ambos às vítimas anteriores. Aquela informação deveria trazer-me conforto, mas algo ainda me incomodava. Tiago mencionou pessoas poderosas, dizendo que há mais envolvidos. Vocês encontraram indícios disso? Uma sombra cruzou o rosto da delegada. Estamos investigando todas as pistas. O esquema parece mais complexo do que inicialmente pensamos. Há indícios de ramificações que podem incluir funcionários do sistema financeiro e possivelmente do judiciário, facilitando a transferência de bens e o acobertamento dos crimes.
Aquela revelação abriu um novo abismo de possibilidades aterrorizantes. Não era apenas um casal de golpistas. Poderia existir uma rede estruturada, com ramificações em instituições que deveriam proteger pessoas como eu. Ao deixar a delegacia, já no início da noite, senti uma exaustão que ia além do físico. Jonas insistiu que eu não deveria voltar para o apartamento. Pelo menos não imediatamente. Reservamos uma suíte em um hotel discreto, explicou ele. Segurança reforçada, acesso controlado. É apenas uma precaução, mas considerando as ameaças veladas que ele fez e a possibilidade de outros cúmplices, prefiro não arriscar. Concordei sem resistência. A ideia de retornar ao apartamento que dividira com aquele monstro me causava repulsa. Cada objeto, cada móvel, cada espaço estaria impregnado de memórias falsas e ameaças reais. O hotel era elegante sem ser ostensivo, localizado em uma área nobre, porém tranquila da cidade. A suíte, ampla e confortável, tinha vista para um jardim interno bem iluminado. Por insistência de Jonas, um segurança discreto foi posicionado no corredor e a recepção recebeu instruções estritas sobre quem poderia ou não subir. Sozinha, finalmente, deixei-me cair na poltrona junto à janela, observando as luzes do jardim enquanto a noite caía. As últimas 24 horas pareciam irreais, como se tivesse vivido vários meses em um único dia. Meu celular tocou, exibindo o nome de meu pai na tela. A notícia certamente já havia chegado a ele. Com um suspiro atendi. Isabela! A voz dele soava tensa, preocupada. Acabei de saber. Por que não nos contou? Por que enfrentou isso sozinha? Pai, As palavras me faltaram. Como explicar que mantive segredo para protegê-los? Que temia que Tiago, ao perceber que eu sabia, pudesse voltar-se contra minha família? Estamos indo para Ribeirão Preto agora mesmo, declarou ele, com a determinação que o caracterizava. Seu irmão já está no aeroporto e sua mãe e eu estamos saindo de casa. Estaremos aí em 3 horas. Quis protestar, dizer que não era necessário, que eu estava bem, mas a verdade é que precisava deles, do conforto de sua presença, do abraço que só os pais podem oferecer mesmo quando os filhos são adultos. Obrigada, pai, murmurei, a voz embargada. Estou em um hotel. Vou enviar o endereço. Após desligar, permiti-me um momento de fragilidade genuína. Abracei os joelhos contra o peito e chorei. Não as lágrimas contidas e silenciosas que derramara na delegacia, mas soluços profundos que vinham de um lugar primitivo dentro de mim. Chorei pelo tempo perdido, pela confiança traída, pela inocência que nunca recuperaria. Quando as lágrimas finalmente secaram, levantei-me e fui até o banheiro. O espelho refletiu uma versão de mim que mal reconheci. Olhos inchados, rosto pálido, expressão endurecida por experiências que ninguém deveria vivenciar. Mas também havia algo novo ali, uma determinação, uma força que nascera da adversidade. Você sobreviveu, disse a minha imagem refletida. Ele não venceu, não vencerá. Enquanto a água quente do chuveiro lavava o peso do dia, comecei a perceber que minha jornada estava apenas começando. A prisão de Tiago e Renata era um capítulo, não o fim da história. Ainda haveria o processo judicial, os depoimentos, o enfrentamento direto em um tribunal. E se realmente existisse uma rede maior por trás deles, outros desafios surgiriam. Após o banho, vesti o roupão macio do hotel e sentei-me na varanda, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno. Um sentimento estranho começou a crescer dentro de mim, uma mistura de propósito e responsabilidade. Se eu houvesse sucumbido como as outras vítimas, quantas mais seguiriam? Quantas mulheres ainda cairiam nas garras de predadores como Tiago, não apenas em Ribeirão Preto, mas em todo o país? E quantos desses casos permaneceriam arquivados como morte natural ou doença degenerativa, sem que ninguém conectasse os pontos? Naquela noite, enquanto esperava minha família chegar, tomei uma decisão silenciosa que mudaria o curso do restante de minha vida. Usaria meus recursos, meu nome e minha experiência para criar uma fundação dedicada a investigar mortes suspeitas de mulheres casadas ou em relacionamentos, especialmente aquelas com padrão similar de sintomas inexplicados
e transferências patrimoniais suspeitas. A ideia começou a ganhar forma em minha mente com clareza surpreendente. Contrataria investigadores como Jonas, advogados como o Dr. Nogueira, financiaria exames toxicológicos avançados, criaria uma rede de apoio para familiares que suspeitassem de circunstâncias similares, transformaria minha tragédia pessoal em um legado de proteção para outras mulheres. Estava absorta nesses pensamentos quando meu celular vibrou com uma mensagem da doutora Carolina. Encontramos um notebook escondido na casa de Renata. Há uma lista com nomes de possíveis alvos futuros, todas mulheres de perfil similar ao seu. Herdeiras, empresárias, mulheres independentes com patrimônio significativo. Precisamos conversar pela manhã. Um calafrio percorreu minha espinha ao ler aquelas palavras. A realidade era ainda mais sombria do que imaginávamos. Não era apenas um casal agindo isoladamente, mas um esquema organizado, metódico, com vítimas cuidadosamente selecionadas. E eu havia sido apenas mais um nome naquela lista macabra. A revelação apenas fortaleceu minha resolução recém-descoberta. Abri o aplicativo de notas do celular e comecei a esboçar o conceito da fundação, detalhando objetivos, estrutura e primeiras ações. Nomeei-a provisoriamente como Projeto Aurora, um símbolo de luz após a escuridão, de renascimento após o horror. Horas depois, quando meus pais e meu irmão chegaram ao hotel, encontraram uma Isabela diferente da que esperavam. Em vez da vítima fragilizada que temiam encontrar, viram uma mulher determinada, com olhos cansados, mas vibrantes de propósito, segurando páginas de anotações sobre uma iniciativa que transformaria o sistema de proteção às mulheres no país. Meu pai, sempre pragmático depois de me abraçar longamente, examinou minhas anotações com interesse crescente. Isso é ambicioso, Isabela, comentou ele, impressionado. Vai exigir dedicação integral e investimento substancial. Tenho ambos para oferecer. Respondi com convicção. O dinheiro que quase me custou a vida agora servirá para salvar outras. Minha mãe, que até então mantivera-se em silêncio, aproximou-se e segurou minha mão. Quando você era pequena, sempre transformava cada desafio em um projeto maior que você mesma. Vejo que isso não mudou. Sorri, apertando sua mão em resposta. A diferença é que agora tenho os meios e a experiência para tornar esses projetos realidade. Passamos a madrugada inteira conversando, planejando, ocasionalmente chorando juntos, processando coletivamente o trauma e transformando-o em ação construtiva. Meu irmão, advogado como meu pai, já esboçava com a estrutura legal da fundação, sugerindo parcerias com órgãos públicos e entidades internacionais. Quando o sol nasceu, banhando a suíte com luz dourada, senti uma clareza que não experimentava há meses. O caminho à frente seria árduo. O processo judicial, a exposição midiática inevitável, o enfrentamento dos fantasmas psicológicos que Tiago deixara. Mas pela primeira vez, desde que ouvira aquela fatídica conversa telefônica no dia do meu casamento, o futuro não parecia uma ameaça, e sim uma oportunidade. A dor não desapareceria magicamente, nem o trauma se dissolveria da noite para o dia. Parte de mim sempre carregaria as cicatrizes daquela experiência. A desconfiança instintiva, os pesadelos ocasionais, o sobressalto ao ouvir certos tons de voz. Mas essas mesmas feridas se tornariam instrumentos de identificação com outras sobreviventes, pontes de empatia que nenhum conhecimento teórico poderia construir. Olhei para minha família, reunida ao meu redor em apoio incondicional, e depois para minhas anotações sobre o Projeto Aurora. Tiago acreditava que meu destino era tornar-me sua vítima, mais um nome em sua lista macabra de mulheres silenciadas. Mas o destino tinha outros planos. Em vez de uma história terminada em tragédia, a minha seria apenas o primeiro capítulo de uma revolução silenciosa na proteção das mulheres contra predadores como ele. Vamos tomar café da manhã, sugeri, levantando-me com energia renovada. Temos muito trabalho pela frente. Nas semanas que se seguiram à prisão de Tiago e Renata, minha vida transformou-se em um turbilhão de depoimentos, reuniões com advogados e planejamento estratégico para o Projeto Aurora.
O apartamento que dividíamos foi vendido. Jamais conseguiria voltar a viver naquele espaço contaminado por mentiras e tentativas de assassinato. Mudei-me temporariamente para a casa de meus pais, enquanto buscava um novo recomeço. A imprensa, inevitavelmente, descobriu a história. O que começou como notas pequenas em jornais locais rapidamente escalou para reportagens especiais em veículos nacionais. Herdeira escapa de golpista serial e o envenenador de esposas ricas eram algumas das manchetes mais brandas. Meu telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas que eu sistematicamente recusava. "Você deveria considerar falar publicamente", sugeriu o doutor Nogueira durante uma de nossas reuniões na sede provisória do Projeto Aurora, uma sala emprestada no escritório de advocacia de meu pai. "Sua história pode alertar outras mulheres em situação similar." Balancei a cabeça, desconfortável com a ideia. Ainda não estou pronta para essa exposição. Quando o projeto estiver mais estruturado, talvez. Por enquanto, prefiro trabalhar nos bastidores. A verdade é que ainda processava o trauma, com auxílio de sessões intensivas de terapia 3 vezes por semana. Minha psicóloga, doutora Marina, especialista em vítimas de relacionamentos abusivos, ajudava-me a reconstruir não apenas os eventos dos últimos meses, mas também a compreender como alguém aparentemente forte e independente como eu caíra na armadilha de um predador tão habilidoso. Pessoas como Antônio são mestres em identificar exatamente o que suas vítimas desejam e necessitam, explicou ela durante uma sessão particularmente intensa. No seu caso, ele percebeu uma mulher bem-sucedida profissionalmente, mas que ansiava por uma conexão genuína, alguém que a valorizasse por quem você é, não pelo seu patrimônio. Essa percepção doeu mais do que eu esperava. A ideia de que meus anseios mais íntimos haviam sido usados contra mim era devastadora, mas também reveladora. Comecei a compreender que minha vulnerabilidade não era fraqueza. Era simplesmente parte da condição humana, explorada por alguém sem escrúpulos. Enquanto trabalhava em minha recuperação pessoal, o Projeto Aurora ganhava forma rapidamente. Contratei Jonas permanentemente como diretor de investigações, montei uma equipe jurídica liderada pelo Dr. Nogueira e estabeleci parcerias com laboratórios especializados em toxicologia avançada. O primeiro escritório oficial foi inaugurado 3 meses após a prisão de Tiago, em um prédio comercial no centro de Ribeirão Preto. Nossa primeira ação concreta foi criar um banco de dados nacional de casos suspeitos, mortes de mulheres atribuídas a doenças degenerativas repentinas, especialmente aquelas casadas com homens que posteriormente herdaram patrimônios significativos. O trabalho era meticuloso e muitas vezes desanimador, revelando um padrão assustadoramente comum que passava despercebido quando os casos eram analisados isoladamente. Foi durante essa pesquisa inicial que encontramos o caso de Patrícia Mello, a terceira possível vítima de Tiago que Jonas havia mencionado anteriormente. Diferente das outras, Patrícia havia sobrevivido, embora com sequelas permanentes que a confinaram a uma cadeira de rodas. Conseguimos localizar Patrícia, anunciou Jonas, entrando em meu escritório numa tarde chuvosa de agosto. Ela vive em um instituto de reabilitação em São Paulo e confirmou nossa suspeita. Foi casada brevemente com um homem que acredita ser Antônio, usando outro nome. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ela aceitaria conversar comigo? Na verdade, insistiu nisso quando soube da sua história. Disse que esperou anos por uma oportunidade de confrontar o que aconteceu com ela. 2 dias depois, estava a caminho de São Paulo, acompanhada de Jonas e uma psicóloga do projeto. O instituto ficava em uma área arborizada nos arredores da cidade. Um complexo moderno e bem cuidado, mais parecido com um spa do que com uma instituição médica. Patrícia nos recebeu em um solário privativo, cercada por plantas ornamentais, que ela mesma cultivava como terapia ocupacional. Aos 43 anos, mantinha uma beleza serena, apesar das marcas evidentes que a experiência traumática deixara. Seus movimentos eram limitados, mas seus olhos brilhavam com inteligência vivaz. "Isabela Duarte", disse ela, estendendo a mão com um sorriso caloroso. "A mulher que conseguiu o que eu não pude. Justiça.
Sentei-me ao seu lado, tomada por uma emoção que não esperava. Ver Patrícia, uma sobrevivente como eu, mas que pagara um preço muito mais alto, trouxe à tona uma mistura de gratidão pelo meu escape e indignação pelo sofrimento dela. Me conte sua história, pedi segurando sua mão. Se estiver pronta para isso. Patrícia respirou fundo e começou sua narrativa. Em 2018, conhecera Felipe Nunes, na verdade Antônio, Tiago, em um evento beneficente. Viúva recente de um industrial paulistano, administrava uma fortuna considerável e uma fundação de arte. O romance foi rápido e intenso, culminando em casamento após apenas 6 meses. Os sintomas começaram sutilmente, relatou ela. A voz firme, apesar do assunto doloroso. Primeiro, pequenos lapsos de memória, que atribuía ao estresse. Depois, tremores ocasionais, desequilíbrio. Quando comecei a sentir dormência nas extremidades, procurei médicos. Nenhum diagnóstico era conclusivo. Felipe mostrava-se o marido perfeito, atencioso, dedicado, sempre presente nas consultas médicas. Foi ele quem sugeriu um especialista específico que eventualmente diagnosticou uma rara condição neurológica degenerativa. O pior não era a doença, continuou Patrícia com lágrimas contidas. Era a sensação de estar aprisionada em meu próprio corpo, enquanto minha mente permanecia perfeitamente lúcida, observando minha autonomia desaparecer dia após dia, tornando-me completamente dependente dele. A reviravolta em sua história veio de forma inesperada. Sua governanta, Dona Zulmira, que trabalhava na família há décadas, começou a suspeitar do comportamento de Felipe. Observou-o manipulando os medicamentos de Patrícia e, em uma ocasião, flagrou-o adicionando um pó branco ao suco matinal que ela consumia diariamente. Zulmira não me contou imediatamente, explicou Patrícia. Em vez disso, começou a coletar amostras do pó e substituir minhas bebidas quando possível. Também contatou meu cunhado, irmão de meu falecido marido, compartilhando suas suspeitas. Juntos, eles contrataram discretamente um laboratório para analisar as substâncias e iniciaram uma investigação paralela sobre o passado de Felipe. No entanto, antes que pudessem agir decisivamente, Patrícia sofreu uma crise severa após uma dose particularmente alta do veneno. Sobrevivi por puro acaso. Zulmira percebeu os sintomas rapidamente e chamou a emergência, insistindo na possibilidade de envenenamento. A equipe médica agiu com agilidade, realizando procedimentos de desintoxicação que salvaram minha vida, mas não puderam evitar danos neurológicos permanentes. Quando Patrícia recobrou a consciência dias depois, Felipe havia desaparecido, levando consigo documentos e joias valiosas. As investigações subsequentes revelaram fraudes em transferências bancárias e tentativas de assumir o controle de suas empresas. Mas o homem já havia sumido sem deixar rastros. A polícia investigou, mas sem provas conclusivas de sua identidade real ou paradeiro, o caso eventualmente esfriou, concluiu ela. Até hoje, até você, Isabela, ouvir aquele relato tão semelhante e simultaneamente tão diferente do meu, provocou em mim uma determinação ainda mais feroz. Patrícia havia sobrevivido fisicamente, mas a um custo terrível, e sem o conforto de saber que seu agressor enfrentaria a justiça. Ele será julgado por tudo que fez, prometi, apertando sua mão. Inclusive pelo que fez a você. Vamos reabrir seu caso, conectá-lo aos outros, garantir que cada uma de suas vítimas tenha voz. Antes de partir, Patrícia me fez um pedido inesperado. Quero participar do Projeto Aurora. Não como vítima, mas como colaboradora. Posso não ter mobilidade física completa, mas minha mente está perfeitamente funcional. Fui advogada antes de assumir os negócios da família. Posso contribuir com análises jurídicas, revisão de casos, estratégias. Aceitei imediatamente, percebendo o quanto sua experiência seria valiosa e como o envolvimento no projeto poderia ser terapêutico para ela, assim como era para mim. De volta a Ribeirão Preto, com o depoimento de Patrícia em mãos, trabalhamos arduamente para incorporar seu caso ao processo contra Tiago e Renata. A doutora Carolina, que continuava liderando a investigação, ficou particularmente interessada nas conexões que começavam a emergir entre os diversos crimes.
A lista de possíveis alvos que encontramos no computador de Renata menciona mais de 20 mulheres, revelou ela durante uma reunião reservada. Algumas já falecidas, outras vivas e sem suspeitar que estavam na mira deles. E o mais perturbador, anotações sobre parceiros estratégicos em diferentes cidades. Parceiros estratégicos? Repeti, alarmada. Isso confirma a existência de uma rede maior. Exatamente. Suspeitamos de pelo menos 5 outros casais operando com metodologia similar em diferentes regiões do país, compartilhando informações, técnicas e possivelmente dividindo lucros. Essa revelação elevou o nosso trabalho no Projeto Aurora a um novo patamar de urgência. Não estávamos lidando apenas com criminosos isolados, mas com uma organização estruturada, quase uma franquia de assassinos por herança. Os meses seguintes foram de atividade frenética. Expandimos a equipe, abrimos um escritório maior, desenvolvemos protocolos de investigação padronizados. Contratamos especialistas em segurança digital para analisar rastros eletrônicos que pudessem conectar os diversos casos. Estabelecemos uma linha direta para denúncias anônimas, que logo começou a receber ligações de todo o país. Em paralelo, o caso judicial contra Tiago e Renata avançava. A fase de instrução revelou evidências ainda mais perturbadoras. Correspondências entre eles discutindo métodos de envenenamento, celebrando a morte de vítimas anteriores, planejando minuciosamente cada aspecto dos golpes. Durante esse período, recebi uma ligação inesperada de Gustavo Lopes, irmão de Marina, a primeira vítima confirmada de Tiago. Isabela, preciso te encontrar pessoalmente, disse ele, a voz carregada de urgência. Descobri algo que pode ser crucial não apenas para o caso de minha irmã, mas para todo o esquema. Marcamos um encontro em um hotel em São Paulo, com todas as precauções de segurança que havíamos aprendido a adotar. Gustavo chegou acompanhado de um homem que se apresentou como detetive particular, contratado pela família Lopes após a morte de Marina. Após anos de investigação intermitente, finalmente encontramos isso, explicou Gustavo, abrindo uma pasta com documentos. São registros de uma clínica privada em Montevidéu, Uruguai. Tiago, usando outro nome, trabalhou lá como assistente administrativo por quase um ano em 2017, antes de iniciar a aproximação com minha irmã. O detetive interveio. A clínica em questão é conhecida por atender pacientes abastados de toda a América Latina, especialmente para tratamentos experimentais não aprovados em seus países de origem. E o que isso tem a ver com o nosso caso? Perguntei, intrigada. A clínica tem um departamento de pesquisa toxicológica, continuou o detetive, oficialmente focado em tratamentos para doenças neurodegenerativas. Extraoficialmente, bem, digamos que há indícios de experimentos menos éticos. Gustavo empurrou outro documento em minha direção. Uma lista de funcionários da clínica durante o período em que Tiago trabalhou lá. Um nome saltou aos olhos. Dr. Maurício Fontana, diretor do Departamento de Pesquisa. Este homem, disse Gustavo apontando para o nome, aparece em fotografias sociais com Renata Oliveira em Punta del Este, 2 anos antes dela conhecer Tiago. Acreditamos que seja o elo inicial, possivelmente o mentor que treinou os primeiros casais do esquema. Aquela informação era o elo que faltava, a origem possível de toda a operação criminosa. Um médico com acesso a substâncias experimentais, conhecimento sobre seus efeitos no organismo humano e aparentemente sem escrúpulos quanto a compartilhar esse conhecimento para fins nefastos. O Dr. Fontana continua na clínica? Perguntei, já antecipando os próximos passos. Não, respondeu o detetive. Saiu há aproximadamente 2 anos, alegando questões familiares. Desde então mantém um perfil extremamente discreto, mas conseguimos rastreá-lo até uma propriedade isolada na fronteira, entre Brasil e Uruguai. Mal conseguia processar as implicações daquela descoberta. Se confirmada, teríamos não apenas os executores dos crimes, mas potencialmente o arquiteto intelectual de todo o esquema. A peça central que poderia revelar a extensão completa da rede. Imediatamente após a reunião, compartilhei as informações com Jonas, o Dr. Nogueira e a doutora Carolina. Uma operação internacional começou a ser articulada, envolvendo autoridades brasileiras e uruguaias. A discrição era fundamental. Se o Dr. Fontana percebesse que estava sendo investigado,
desapareceria novamente. 2 semanas de preparação intensa culminaram em uma operação simultânea em 3 países: Brasil, Uruguai e Argentina, onde outro braço da organização havia sido identificado. A coordenação foi impecável, resultando na prisão de 7 pessoas, incluindo o Dr. Fontana, capturado em sua propriedade rural com um laboratório clandestino completo. A repercussão foi imediata e avassaladora. Jornais de todo o continente noticiaram o desmantelamento do que chamaram de Cartel dos Viúvos, uma rede internacional especializada em assassinatos por envenenamento visando herança. Meu nome inevitavelmente apareceu como peça-chave na descoberta do esquema. Pela primeira vez, senti-me pronta para falar publicamente. Não por vaidade ou busca de reconhecimento, mas porque compreendi que minha voz poderia alcançar outras mulheres em situação de risco. Em uma entrevista exclusiva para um respeitado programa jornalístico, compartilhei minha história sem sensacionalismos. Expliquei os sinais sutis que ignorei, os comportamentos que racionalizei, as coincidências que descartei. Falei sobre o Projeto Aurora e nosso compromisso de investigar casos similares em todo o país. O impacto foi maior do que esperava. Nas semanas seguintes, nossa linha direta recebeu centenas de ligações. Algumas denúncias concretas, outras pedidos de ajuda de mulheres que reconheciam padrões alarmantes em seus próprios relacionamentos. 1 ano após a prisão de Tiago, o julgamento finalmente começou. O tribunal estava lotado. Familiares das vítimas, imprensa, representantes de organizações de direitos das mulheres. Sentei-me na primeira fila ao lado de Patrícia, que fizera questão de estar presente apesar das dificuldades físicas. Quando Antônio Bastos, o homem que conheci como Tiago, entrou na sala escoltado por policiais, nossos olhares se cruzaram brevemente. Não vi arrependimento ou remorso em seus olhos, apenas um cálculo frio, avaliando as chances de escapar das acusações. Ao seu lado, Renata parecia uma sombra do que fora. O verniz de sofisticação completamente esvaído após meses de prisão preventiva. Durante 2 semanas extenuantes, o tribunal ouviu depoimentos devastadores, evidências científicas irrefutáveis, gravações incriminadoras. O do doutor Fontana, em acordo com a Promotoria para Redução de Pena, forneceu detalhes perturbadores sobre como iniciar o esquema, recrutando e treinando casais para identificar vítimas potenciais e executar os planos de envenenamento gradual. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até o banco com uma serenidade que surpreendeu a mim mesma. Olhei diretamente para Tiago, enquanto narrava cada detalhe de nosso relacionamento, do casamento, da descoberta de seu plano, da investigação que conduzia enquanto fingia não saber de nada. O senhor Antônio Bastos não apenas planejou minha morte, concluí, dirigindo-me ao juiz, mas construiu uma carreira criminosa destruindo vidas de mulheres cuja única falha foi confiar nele. O dano que causou não pode ser medido apenas em termos financeiros ou legais, mas na devastação emocional que deixou para famílias inteiras e nas vidas que prematuramente extinguiu. A sentença, quando finalmente veio, foi exemplar. 30 anos de prisão para Tiago. Antônio por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, associação criminosa, estelionato e diversos outros crimes. Renata recebeu 25 anos, o doutor Fontana 28. Os demais membros da organização receberam penas proporcionais à sua participação. Ao deixar o tribunal naquele dia, senti um peso enorme ser removido de meus ombros. Não completamente, pois algumas cicatrizes jamais desapareceriam, mas o suficiente para olhar para frente com esperança genuína. O Projeto Aurora continuou crescendo, expandindo-se para 5 estados, com planos de alcance nacional. Histórias de sucesso começaram a emergir. Mulheres salvas antes que fosse tarde demais, casos arquivados reabertos, justiça para vítimas que não puderam lutar por si mesmas. Em uma tarde tranquila, sentada no jardim da nova sede do projeto em São Paulo, recebi uma carta que resumia perfeitamente o significado de toda aquela jornada. Era de uma senhora idosa, cujo nome não reconheci imediatamente. Querida Isabela, você não me conhece, mas sou mãe de Elisa Santos, vítima de um esquema similar
ao que você desvendou há 8 anos atrás. Na época, ninguém acreditou que minha filha lhe estava sendo envenenada, nem mesmo eu, que atribuí suas queixas à hipocondria. Quando ela faleceu, aceitei a explicação médica de doença degenerativa rara, e seu marido herdou tudo. Graças ao seu trabalho e ao Projeto Aurora, o caso foi reaberto. Análises modernas comprovaram o envenenamento, e o assassino de minha filha finalmente enfrentará a justiça. Nunca terei Elisa de volta, mas graças a você, posso finalmente dormir sabendo que ela não foi esquecida. Obrigada por transformar sua dor em propósito e por dar voz a quem foi silenciada. Guardei aquela carta como um lembrete constante de que nenhum trauma é tão grande que não possa ser transformado em algo significativo. A tentativa de me destruir resultou, ironicamente, na destruição de uma rede inteira de criminosos e na proteção de inúmeras vidas. De todas as heranças que recebi em minha vida privilegiada, essa, a capacidade de converter sofrimento em propósito, revelou-se a mais valiosa. E assim termina a história que nunca imaginei que seria a minha, de noiva radiante a quase vítima de um assassinato meticulosamente planejado. De uma mulher traída à fundadora de uma organização que já salvou dezenas de vidas. Os caminhos que a vida nos leva são verdadeiramente imprevisíveis. Quando ouvi aquela frase no dia do meu casamento, falta pouco para concluir nosso plano, meu amor, jamais poderia antecipar que ela seria o início de uma jornada tão dolorosa e, paradoxalmente, transformadora. Tiago, ou melhor, Antônio Bastos, havia orquestrado cada detalhe de nossa relação com um único objetivo: meu patrimônio. Minha vida era apenas um obstáculo inconveniente em seu caminho. Descobrir a verdade sobre o homem que amava foi devastador. Cada memória feliz, cada momento que acreditei especial, cada promessa de futuro, tudo contaminado pela mentira. O apartamento que decoramos juntos, as viagens que fizemos, os planos que traçamos, nada passava de um elaborado teatro para me conduzir ao papel de vítima em seu esquema criminoso. Mas o destino tinha outros planos. Aquela conversa telefônica que ele jamais imaginou que eu ouviria foi o primeiro fio solto que, ao ser puxado, desvendou toda a trama macabra. A investigação que conduzi, com a ajuda de Jonas Teixeira, revelou não apenas o plano contra mim, mas um esquema internacional que já havia ceifado muitas vidas. O mais assustador foi descobrir que eu não era um caso isolado. Marina, Luísa, Patrícia, Elisa e tantas outras mulheres haviam cruzado o caminho desses predadores antes de mim. Algumas não sobreviveram para contar sua história. Outras, como Patrícia, pagaram um preço altíssimo pela sobrevivência. Todas compartilhavam um perfil semelhante: independentes, bem-sucedidas, com patrimônio considerável e, ironicamente, abertas ao amor. Ver Tiago e Renata algemados, confrontados com a montanha de evidências que coletamos, trouxe um alívio indescritível. A condenação exemplar que receberam, junto com o doutor, Fontana e os outros membros da organização, representou não apenas justiça para mim, mas para todas as vítimas anteriores que não puderam testemunhar contra seus algozes. O Projeto Aurora nasceu da minha dor, mas cresceu muito além dela. Hoje, somos uma referência nacional na investigação de mortes suspeitas de mulheres em relacionamentos, especialmente aquelas atribuídas a doenças degenerativas repentinas. Nossa equipe multidisciplinar, investigadores, advogados, médicos, peritos, trabalha incansavelmente para identificar padrões, reabrir casos arquivados e prevenir novas tragédias. A transformação pessoal que experimentei foi igualmente profunda. A mulher ingênua que acreditava ter encontrado o príncipe encantado deu lugar a uma pessoa mais forte, mais cautelosa, mas não amarga ou fechada. Aprendi que é possível manter a capacidade de confiar sem ser ingênua, que a vulnerabilidade não é fraqueza quando acompanhada de discernimento. As cicatrizes psicológicas permanecem, é claro. Há dias em que acordo sobressaltada, revivendo momentos de terror. Ocasionalmente, vejo seu rosto em meio a uma multidão, apenas para perceber que é apenas minha mente pregando peças. As sessões com minha psicóloga continuam, agora quinzenais. Um lembrete constante de que cura é um processo, não um destino.
Recebi inúmeros convites para transformar minha história em livro, filme, série documental. Recusei a maioria, aceitando apenas aqueles que garantiam abordagem respeitosa e educativa, com rendimentos direcionados ao Projeto Aurora. Minha vida já havia sido espetacularizada sem meu consentimento. Não permitiria que isso acontecesse novamente. As pessoas frequentemente me perguntam se sou capaz de perdoar Tiago. É uma pergunta complexa. Não alimento ódio ou desejo de vingança. Essas emoções apenas me prenderiam ao trauma. Mas também não acredito que perdão signifique minimizar ou esquecer o mal causado. Minha forma de perdão foi transformar aquela experiência em algo construtivo, algo que protege outras pessoas e honra a memória das que não sobreviveram. Ocasionalmente recebo cartas dele da prisão, todas devolvidas sem abrir. Não há diálogo possível com alguém que vê outras pessoas apenas como meios para seus fins, que é incapaz de reconhecer o valor inerente da vida humana. Sua voz não merece mais espaço em minha mente ou em meu coração. O que aprendi nessa jornada, e compartilho com vocês hoje, é que nossa capacidade de recuperação é muito maior do que imaginamos. Quando enfrentamos nosso pior pesadelo e sobrevivemos, descobrimos uma força interior que não sabíamos possuir. As mesmas circunstâncias que poderiam nos destruir podem, paradoxalmente, nos reconstruir de formas inesperadas e poderosas. Olho para trás e vejo como cada elemento dessa terrível experiência me preparou para o propósito que encontrei. Minha posição social e recursos financeiros, que me tornaram um alvo, agora financiam um projeto que salva vidas. Minha ingenuidade, que me colocou em perigo, transformou-se em um radar apurado para identificar comportamentos predatórios. Minha dor se converteu em empatia profunda por outras sobreviventes. Há um ditado que diz que as coisas ruins acontecem para nos ensinar lições. Discordo. Coisas ruins simplesmente acontecem, sem razão ou propósito intrínseco. O significado surge do que decidimos fazer com essas experiências, das escolhas que fazemos após a tempestade. Podemos permitir que o trauma nos defina e limite, ou podemos integrá-lo à nossa história e usá-lo como combustível para criar algo maior que nós mesmos. Pessoal do canal Vingança do Dia, agradeço profundamente a oportunidade de compartilhar minha história com vocês. Não foi fácil reviver cada detalhe, cada momento de terror e incerteza, mas se meu relato puder ajudar apenas uma pessoa a identificar sinais de perigo em seu relacionamento, ou inspirar alguém a transformar sua própria dor em propósito, terá valido a pena. Se você está assistindo e se identificou com algum aspecto da minha história, saiba que não está sozinho. Há recursos disponíveis. Há pessoas que acreditarão em você, a saída mesmo das situações mais desesperadoras. E se você conhece alguém que possa estar vivendo algo similar, seja a pessoa que eu não tive inicialmente, aquela que nota os sinais, que questiona as coincidências, que oferece apoio sem julgamento. Peço que deixem nos comentários suas impressões, suas próprias histórias se sentirem confortáveis para compartilhar, ou apenas palavras de apoio para outros espectadores que possam estar passando por situações difíceis. Cada comentário cria uma rede de solidariedade que pode alcançar alguém no momento exato em que essa pessoa mais precisa. Se minha história tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal Vingança do Dia. Há tantas outras histórias poderosas aqui que merecem ser ouvidas. Histórias de superação, de resistência, de transformação. Ao se inscrever, você ajuda a amplificar essas vozes e a construir uma comunidade de apoio mútuo. Além disso, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Parece um gesto simples, mas tem um impacto enorme na visibilidade destas histórias para outras pessoas que possam se beneficiar delas. Quanto mais engajamento, mais longe nossa mensagem chega. Para quem puder e desejar apoiar de outras formas, o canal Vingança do Dia tem a opção Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e possibilita a criação de mais conteúdos diários como este. Seu apoio, seja ele qual for, é fundamental para mantermos esse espaço seguro de compartilhamento e conscientização. Eu nunca planejei me tornar uma voz
contra relacionamentos abusivos ou esquemas criminosos. A vida me colocou nesse caminho através de circunstâncias que jamais teria escolhido. Mas agora que estou aqui, faço questão de usar minha voz da maneira mais impactante possível. E vocês, assistindo, comentando e compartilhando, amplificam esse impacto de maneiras que não posso mensurar. Obrigada por ouvirem minha história com tanta atenção e respeito. Lembrem-se, às vezes nossa maior vingança contra aqueles que tentam nos destruir é não apenas sobreviver, mas florescer e usar nossa experiência para garantir que outros não passem pelo mesmo sofrimento. Esta é a verdadeira vingança do dia a dia. Transformar nossas feridas em sabedoria e nossa dor em propósito coletivo.